Boa noite. Boa noite. A gente vai fazer a apresentação do trabalho, mas vocês já conhecem o nosso trabalho. A gente não tem muito o que acrescentar, porque graças a Deus, esses anos todos, nós temos trabalhado bastante. Quem está aqui desde o início, quando eu cheguei, sabe a diferença que existe hoje na escola, para a escola que eu peguei. Josifran, Maria Helena, que antigamente era professora da escola e agora está como mãe, optou em colocar os filhos dela aqui pela confiança. E, inicialmente, eu queria falar para vocês o que é um plano de trabalho. O plano de trabalho, ele não é o que a gente vai fazer durante o ano. Eles são nossas ideias, a minha e do Tiago. O plano de trabalho é feito pelo diretor e pelo vice. Mas existe, dentro da escola, um outro plano, um outro projeto, que engloba todos vocês, que todos vocês podem participar, que chama Projeto Político Pedagógico. Então, o projeto político pedagógico ele é feito em cima do plano de trabalho. O plano de trabalho, ele é aquilo que o governo quer que a gente faça. Ele está na legislação. A gente tem que atender toda uma legislação, não só educacional, mas toda a legislação, Constituição, leis de diretrizes e bases, regimento interno, todas as leis a gente tem que atender no nosso plano de trabalho. E foi isso que a gente fez. Não tem muito como fugir, ser totalmente diferenciado de outras escolas. Ele tem a mesma linha, porque ele tem que atender a legislação de hoje, a legislação vigente. Tá? Assim, Catinha. Não vai ser uma apresentação demorada, porque a gente sabe que vocês têm o que fazer e que vocês já entendem bastante do nosso trabalho. Então vai ser uma coisa bem rápida, bem sucinta. No final a gente vai abrir para as perguntas, tá? Atrasadas. Quero que vocês passem. Então, aqui nós temos a identificação da escola, Serviço Fundamental 8, endereço, telefone. Hoje nós atendemos o ensino fundamental, que é a quinta série. Atendemos também o ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiros anos. E, a partir do início desse ano, nós estamos atendendo o EJA, segundo segmento, quinta, sexta, sétima e oitava. A nossa grande luta aí, o nosso grande problema, vamos colocar assim, é em questão do EJA, que a gente iniciou com 140 alunos, e hoje nós conseguimos aprovar, acho que 30 alunos, desses 140. Os demais foram resistentes, ou então não conseguiram acompanhar, por causa da quantidade de faltas mesmo. Chegaram a ser desistentes, que a gente chama de aba, de abandono, mas não acompanharam devido à quantidade excessiva de faltas. Aqui nós temos a chapa, diretor, professor especialista da PPD, que nos fala, e vice-diretor, professor doutor Tiago Gomes Araújo. De mandato 2012 e 2013. No final de 2013 haverá outra eleição, que a gente pode concorrer novamente. Nós não falamos sobre isso, nem queremos falar sobre isso agora, mas que a gente pode se eleger mais uma vez. Só gostaria de frisar que essa é a única escola que tem um doutor candidato. Porque, na verdade, o doutor não é o doutor mesmo. O doutor é o que tem a graduação e doutorado, que é o caso do professor Tiago. Nossa, Tiago! A gente tem que colocar, a gente tem que colocar, que é importante. Próximo. Os objetivos. Na verdade, o plano de trabalho ele só tem objetivos muito simples e claros, metas e estratégias também no mesmo sentido. O que vai fazer a diferença é o projeto político pedagógico. No plano de trabalho, a gente não coloca os projetos que a gente desenvolve no ano. Isso é decidido pelo grupo, durante o ano. Nós vamos fazer esse ano diferente, nós vamos decidir os projetos ainda esse ano. Como que nós vamos fazer isso? O Thiago vai falar depois mais sucintamente, mas a nossa ideia é de colocar os professores, os pais e os alunos para votar. Entendeu? Por exemplo, nós temos o projeto da Gincana. Algumas pessoas dizem que os alunos não gostam, então a gente vai ouvir a opinião deles. Se por acaso a maioria disser que não quer, a gente não vai ter projeto Gincana, projeto da Gincana. Entendeu? Então a gente vai fazer isso com todos os projetos.
Nessa questão também, os pais vão poder dar a ideia de projetar lá na escola de fulano, tem um projeto tal, eu achei legal, vou sugerir. Os servidores também vão poder fazer essa sugestão e os professores também. Então, os alunos, professores, pais e servidores vão poder sugerir projetos que serão votados. Certo? Entenderam até aí? Então, nosso primeiro objetivo são as políticas públicas. Como cargo público, nós somos obrigados a atender as políticas públicas. O que são as políticas públicas? É o programa Renda Minha. Nós somos obrigados a fazer com que ele aconteça. Obrigado. Né? Não gosto de renda minha, não vai ter renda minha na minha escola. Não existe isso. Outro projeto que é política pública é aquela Semana de Educação para a Paz, que tem todas as escolas públicas têm a obrigação de cumprir aquela Semana de Educação para a Vida, que a gente finda com o Dia da Família. Então, aquilo ali é um projeto do governo. Não é um projeto que eu tenho opção de fazer ou não. Entra, gente. Claro. Até aí, tudo bem? Acesso e permanência na escola também é uma questão de legislação. Eu tenho que garantir o acesso do aluno, até onde eu posso, né? Eu também não vou colocar 40 alunos numa quinta série. Existe uma quantidade X que tem que ser respeitada. Então, acesso é poder oferecer a matrícula a qualquer momento, independente da pessoa. Não, esse menino é danado demais lá na escola, não sei o quê. Não posso fazer isso. Se eu tenho uma vaga, eu tenho que oferecer. Entendeu? E a permanência é garantir que esse aluno chegue até o ensino médio. Essa é a parte mais difícil. Porque aí não depende só da escola, depende da família, depende de uma série de fatores que às vezes a gente não consegue controlar. Mas a gente está tentando. A gente envia lista para a Braslândia, com os alunos estão faltosos, a gente chama o conselho tutelar, aí o pai vem aqui bravo, não, meu filho está vindo. Né? E a gente sabe que não está. Então, todas essas ações é para garantir essa permanência na escola até o final do terceiro ano, até a formatura. Né? Educação de qualidade também é um dos parâmetros da legislação. A escola é obrigada a oferecer uma educação de qualidade. Nós temos tudo para fazer isso. O Distrito Federal é o estado que tem todos os professores formados. Todos os professores têm terceiro grau, todos os professores estão aptos a dar a aula que ele dá. A gente vê no Goiás, professores que têm o ensino médio, dando aula para o ensino médio bem aqui, pertinho da gente. Nossa, doutor aí, né? Eu sou doutor. Pois é, então a formação dos nossos professores, e aí eu coloco de todo o Distrito Federal, é a melhor possível. Então, Brasília, o Distrito Federal tinha que ter a melhor educação do país. Porque aqui estão os melhores. Então, falta muito pouco para a gente chegar lá. Essa parte de formação a gente já tem. Outra coisa em relação à educação de qualidade. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha um grande número de evasão e a gente tinha um número muito grande também de aprovação. A evasão, ela entra aqui no acesso e permanência na escola. Nós fizemos de tudo para evitar essa evasão, e nós conseguimos zerar, em 2010 nós conseguimos zerar essa evasão, só que, em contrapartida, a reprovação aumentou. Por que aumentou? Porque geralmente esses alunos que evadem são aqueles alunos que, eu já estou reprovado mesmo, então vou sair da escola. Entendeu? Então, aquele aluno que tem dificuldade, uma hora ele desiste. Quando a gente garantiu os alunos na escola, sem evasão, esses alunos, eles não passaram de ano. Porque o processo não é tão rápido assim. Eu não vou ficar na escola o ano todo, mas esse ano eu não vou passar. A gente conversou ainda agora com uma aluna que disse que não vai vir na sua escola porque está reprovada, mas convencemos ela a voltar para a escola. Eu e o Thiago. Então, esse trabalho que a gente está tentando fazer. Além de valorizar a escola, né, como um todo, aí é o Distrito Federal, a gente está garantindo que esse aluno, em vez de fazer outra coisa, ele está vindo para a escola. Educação para todos. Quando a gente fala de educação para todos, a gente está incluindo aí os alunos ANS. Nós temos hoje uma grande quantidade de alunos ANS. São mais de 40 que precisam desse atendimento especializado. A sala de recursos foi uma conquista nossa, né, da nossa gestão. A gente não tinha sala de recursos e hoje os alunos são atendidos na sala de recursos. Apenas 14 alunos não são atendidos porque a legislação não prevê atendimento para esses alunos em sala de recursos. E nós estamos tentando profissional para atender só esses alunos, que são os alunos TDAH. Tá, mas aí a gente está correndo atrás para fazer esse atendimento, que até o ano passado tinha, mas que esse ano a gente não tem mais, a gente perdeu. Né? E a gente precisa da regional. Mas voltando à evasão, então a gente tinha uma grande evasão e uma grande reprovação. E uma pequena reprovação, porque os alunos que ficavam, eles iam passar.
Aí é muito simples, né? A gente conseguir manter aquele aluno que está quase aprovado na escola. Quando nós trabalhamos a evasão, nós tivemos pouca evasão, baixíssima evasão, nós conseguimos zerar, mas em compensação nós tínhamos uma grande reprovação. Hoje a gente conseguiu igualar. Então a gente tem uma evasão considerável, mas a gente também tem uma aprovação considerável. Então, a gente precisa de muito tempo. O processo educativo, ele não é instantâneo, ele não aparece de uma hora para outra. Ele é um monte de coisa, um apanhado de coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que torna a escola o que ela é hoje. Depois o Thiago vai falar dessa parte aí de início. A educação de valores para melhorar a disciplina. Quando a gente trabalha com a educação de valores, a gente consegue fazer com que a disciplina melhore também. Porque a gente consegue oportunizar um ambiente mais tranquilo. Ano passado, nos anos anteriores, ano passado depois do meio do ano até diminuiu, mas nos anos anteriores a gente tinha uma dimensão, vocês não podem imaginar, de advertência, suspensão, comunicado. Hoje a gente ainda tem. Comunicado, principalmente, a gente tem demais, porque os comunicados são dados principalmente para os alunos que não fazem atividades. Mas, em compensação, a advertência e a suspensão, ela caiu. Porque a gente está fazendo um trabalho de conversar com o aluno, de dialogar antes de dar a advertência e depois a suspensão. Então, aquele primeiro momento, o aluno chegou na direção, a gente conversa. Aí, no segundo momento, sim, a gente começa a aplicar as punições. Ah, meu filho só olhou, não sei para quem, e ganhou uma advertência. Não é verdade. Antes disso, a gente já conversou, a gente já anotou, a gente já chamou o pai, para depois a gente começar a tomar essas decisões. A gente está trabalhando dessa forma, junto com os professores, e tem dado certo. Não sei até que hora, né? Até que momento. Mas a gente vai continuar trabalhando para estiver dando certo. Próximo, pelo lado. Se quiser falar alguma coisa, para falar. As metas, elas têm que andar junto com os objetivos. Né? Elas são quase a mesma coisa dos objetivos. É aquilo que a gente quer alcançar no final do período de 2012, de 2012 e 2013. Fortalecimento da inclusão. A gente estava conversando com o Pedro e o Thiago, e a gente já fez muita coisa. Então, agora a gente quer melhorar as coisas que a gente fez. Então, quando a gente falava fortalecimento da inclusão, é justamente essa questão. Hoje nós temos uma sala de recursos equipada, tem tudo dentro da sala de recursos, vocês imaginaram. Nós temos alunos que têm problema de visão, nós temos um computador que aumenta as coisas automaticamente para esse aluno. Esse computador é basicamente desse aluno. Entendeu? A gente tem problema de auditivo, a gente tem um fonezinho que o aluno coloca e é mais alto, entendeu? Então, toda essa questão de material, sala de recursos. Tem 3 profissionais na sala de recursos que dão conta do trabalho, né? E a gente está tentando esse outro profissional para atender os TDAHs. Ampliação da escola de redação é justamente essa questão de levar o aluno até o 3º ano, que eu coloquei lá nos objetivos. E aí a gente tem um sonho maior, que é colocar esses alunos na faculdade, como a gente já está fazendo. Esse ano a gente já teve mais aprovações do que o ano passado, e ano que vem a gente vai ter mais aprovações do que esse ano, se Deus quiser. Para isso, a gente está com os projetos na rede do Enem, que alguns dos alunos aqui participam, que são aulas a respeito do Enem, dadas por alguns professores da escola, que trabalham como voluntários à noite. Acho que todo mundo tem conhecimento desse projeto. Inclusive está acontecendo agora com o professor Anderson. Esses professores, eles são voluntários, eles estão aqui para ajudar mesmo o aluno. Entendeu? A gente não está atendendo comunidade porque a procura está muito grande, graças a Deus. Né? É um bom sinal que os nossos alunos estão se interessando. Quando eu cheguei aqui, os alunos não sabiam nem o que era o UNB. Né, Luciano? Não sabia. Você vai fazer o UNB? Ah, ok? Não, o que é isso? Então foi um trabalho muito pesado em cima disso, da importância. O Thiago falou assim, não quero fazer o UNB não. Todo mundo faz. Será, gente? Então a gente foi tentando mudar isso e hoje os alunos fazem faculdade. Os alunos tentam fazer vestibular, fazem o UNB, fazem Enem. A adesão, a gente não precisa lá ficar cutucando, a gente tinha que fazer na direção, chamando aluno por aluno. E assim mesmo tinha aluno que